Olá, bom dia, Colégio Apoio Artes, professora Simone. Essa é a aula do segundo ano do ensino médio e nós vamos retornar ao nosso tema, continuar o nosso tema sobre música. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade, da música, então falar sobre a diversidade de interpretação e também das diferentes funções em que a música pode ser utilizada. Se conclui que a música não pode ter só uma definição precisa, que abrange todos os seus usos, mas apresentamos tópicos e divisões superficiais. Todavia, é possível apresentar algumas definições e conceitos que fundamentalizam uma história da música em perpetuar a evolução tanto no domínio popular, tanto no domínio tradicional, do folclórico e do erudito, dos quais você já realizou uma pesquisa para compreender melhor a funcionalidade da história geral da música. Bom, acima dessa condição da música, enquanto fases, nós apresentamos agora outras definições da música que você irá se aprofundar, tá? Então, por meio de pesquisa dos elementos ativos de cada ser participante na construção da arte da música, você irá conceituar sobre um desses elementos construtores: o criador, o executante, o historiador, o linguista, o cantor e o divulgador, tá? Então, aí estão os temas, Nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho. Então, você vai falar sobre esses 6 elementos do trabalho, pesquisar sobre os 6 elementos construtores da música, que são esses aqui, O compositor, o músico, o historiador, o linguista, o cantor e o divulgador. E nesse trabalho você vai dar as características de cada um, e nomes importantes de cada um desses 6 elementos, ok? O trabalho ele deve ter a capa, o cabeçalho, E falando sobre cada um, conceituando sobre cada um, especificando sobre cada um, falando sobre cada um, e depois dar características e também exemplos, nomes grandes nomes que representam cada uma dessas categorias, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a abordagem da música. A abordagem da música, ela tem 4 elementos que abordam a música, Que fazem a abordagem da música. O primeiro é a naturalista, o segundo o funcional, o terceiro o artístico e o último o espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem naturalista. A abordagem naturalista é aquela que ela trabalha a forma do som de uma forma natural, em que ela tenha a sua criação de forma autônoma, de forma simplória. E ela fala que enquanto ouvir música possa ser um lazer, aprender a entendê-la seja um fruto de disciplina, música em si é um fenômeno natural e universal. Sob esse ponto de vista, não há necessidade de comunicação ou mesmo de percepção para que haja música, Então eu até comentei com vocês que o filme O Som do Coração, ele fala um pouquinho sobre essa percepção, sobre essa abordagem naturalista, ok? Bom, nós vamos falar agora sobre a abordagem funcional. A música enquanto algo que nos auxilia na nossa funcionalidade, A música não pode funcionar a não ser que seja percebida. Não há, portanto, música se não houver uma obra musical que estabelece um diálogo entre o compositor e o ouvinte. Então, quando a gente fala sobre a música funcional, é aquela música que te estimula, que te dá força, sabe aquela música que faz com que você tenha a ação, Então, tem as músicas funcionais mais comumente são aquelas utilizadas na escola, Cabeça, ombro, joelho e pé. Ou aquelas músicas que fazem com que nós descansemos a nossa mente e vamos meditar. Descansar, ou aquelas músicas que fazem com que nós tenhamos aquele momento reflexivo, aquele momento que faz com que nós paremos e analisemos tudo à nossa volta. Então, esse diálogo funciona entre o intermédio do gesto musical, o formante dado pela notação, ou pela formalização, por intermédio da interpretação, Então, a abordagem artística já é aquela que nesse grupo há quem define a música como ser a arte de manifestar afetos a almas através do som, A música é arte, manifestação estética, mas como a especial intenção é a mensagem emocional, transmitir a animação, transmitir empolgação, emoção, sentimento. Já viram aquelas músicas que traz consigo aquele ar de estou pronto para a guerra, ou aquela música que traz aquela situação de você ficar calmo, de você
produzir algo internamente. Então, a música é a manifestação estética. A música é arte, manifestação estética, mas com intenção e uma mensagem emocional. E música é a manifestação, isto é, meio de comunicação. Uma das formas da linguagem a ser considerada uma forma de transmitir e recepcionar uma certa mensagem entre indivíduos considerados ou entre emoção ou sentidos do próprio indivíduo que entona, né, uma música. Então tem certas músicas que trazem consigo aquela condição de trazer a nós o equilíbrio, a tranquilidade, de nos colocarmos como ser pensantes. Tem aquela que é bem, né, depravada, que vai trabalhar esse lado mais, né, natural do homem, né, onde vai trabalhar suas predileções sexuais, ou suas predileções optativas, né? Então, dado a isso, a música como abordagem artística, ela traz consigo uma mensagem, mas ela precisa de uma resposta, né? E essa resposta é a emoção e a utilização dos sentidos, né, do próprio indivíduo durante a utilização da música. A música como abordagem espiritual, essa a gente já conhece demais, né? Que é naquela que tange a música sacra ou as composições que tem a direção, a funcionalidade de trabalhar a santidade, a deidade ou, né, a trindade, ou trabalhar em si as suas experiências espirituais, né? De uma certa forma, catalisar, né, esses registros afetivos que são implícitos, ficam, né, dentro de nós. Bom, ela é também social e é viver além de si. A partir desse entendimento, a espiritualidade fica visível, a aproximação dela com a música, pois a música permite escapar os nossos temores e os nossos desejos, né? Bom, dado a essa atividade, falando sobre a música, né, não vai ter tarefa sobre esses quatro, sobre essa abordagem não, sobre esses 4 fundamentos da abordagem não, tá? Mas essa abordagem deve ser toda copiada no caderno, ok? E o trabalho, sim, você vai entregar ele na escola, lembrando que tem que colocar o cabeçalho, lembrar que tem que colocar trabalho avaliativo de artes, e a entrega será dia 10 de maio, ok? Na próxima segunda-feira na escola com cabeçalho e capa, ok? Até a próxima aula, pessoal!